Bom, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Matheus. Eu aqui com o meu grupo composto pelo Nathan Giraldi, o Marcelo Vilas Boas, o Bruno da Silva e o Samuel da Silva. A gente vai estar falando um pouco para vocês sobre IPv6 e IPv4, com enfoque nas diferenças dos mesmos. A gente optou por trabalhar com vídeo porque acho que é uma maneira mais fácil de lidar com as diferenças do EAD. O conceito de protocolo ele é um tanto amplo. Ele é utilizado em diversas áreas, principalmente na área política e em relações internacionais. Protocolo ele é sinônimo de formalidade. No caso, um conjunto de convenções estabelecidas de maneira formal, uma espécie de acordo entre partes, que estabelece um meio de comunicação formal. No contexto de redes, o protocolo segue o mesmo princípio, é uma convenção que efetua o controle de comunicação. A diferença é que tal comunicação é feita entre computadores. E para tal comunicação acontecer, a implementação do protocolo ocorre a nível de hardware e software, possibilitando assim um maior controle, segurança, integridade e eficiência na transmissão de informação. Ou seja, os protocolos são de extrema importância no contexto de redes de computadores para se transmitir e receber informação através de computadores, sejam quais forem eles. Hoje nós vamos falar sobre dois protocolos muito importantes, que é o IPv4 e o IPv6. Eles são responsáveis por identificar computadores na internet. Eles são um dos responsáveis por garantir a integridade da informação, com que ela chegue ao destino correto e com que nesse meio caminho ela não sofra alterações. O cabeçalho IPv4 possui 32 bits de tamanho, podendo variar de 20 e 60 bytes. Ele pode ter mais de 4 milhões de endereços possíveis. Ele é formado por 4 lacunas com 3 dígitos dentro de cada. Esses dígitos podem variar de 0 a 225. Ele possui blocos especiais para, por exemplo, redes privadas ou multicast, que é no caso de o 192, 168, XX, que ele identifica como rede privada. E o cabeçalho ele possui 12 campos fixos, sendo eles a versão, o tamanho do cabeçalho, o tipo de serviço, a fragmentação do pacote, os tipos de dados enviados, seu tempo de vida, protocolos seguintes, a integridade dos dados, a origem do pacote, o destino do pacote, opções e o payload. A comunicação unicast também pode estar sendo traduzida como comunicação de máquina a máquina, onde o pacote que ele é enviado nesse sistema ele é recebido apenas pela interface que está associada ao endereço enviado, não sendo compartilhado para os outros, sendo de uma máquina diretamente para outra. Já no broadcast a gente encontra a funcionalidade de enviar essa informação para uma subrede interna dentro de uma rede. Deste modo é possível enviar para vários computadores num grupo específico dentro de outro, por assim dizer. Já o multicast a gente pode entender ele como uma seleção múltipla, onde você seleciona vários para quem você quer enviar e cria um grupo desse jeito enviando apenas para o que você selecionou. Assim ele não atinge nenhum dos outros computadores que estão fora dessa seleção na hora de enviar algum dado. Primeiramente, o cabeçalho IPv6 ele abandona a interface 32 bits que o cabeçalho IPv4 vinha apresentando por uma interface de 128 bits, uma vez que isso se torna necessário à medida que o número de aparelhos se torna cada vez maior e o número de IP se torna cada vez mais escasso. Ela também abandona o endereço broadcast, que era característico do IPv4 e era visto como vilão pelos usuários. Ele, como se fosse uma maneira de substituir o vazio do broadcast, que pode ter deixado, ele adiciona o endereço ncast, onde que você usa ele para comunicar de um para muitos. Um computador repassa essa comunicação para vários em sequência.
Uma vez que o cabeçalho IPv6 se mostra mais enxuto que o cabeçalho IPv4, ele também possui a opção de você adicionar extensões de cabeçalho, as quais você adiciona mais informações que se tornam necessárias dependendo do processo que você vai utilizar esse protocolo. Na sua estrutura, a gente observa o campo versão no superior esquerdo, seguido pelo campo tráfego, o identificador de fluxo, o tamanho de dados, o próximo cabeçalho, o next header, e o limite do encaminhamento. Abaixo a gente possui dois campos grandes que são o endereço de origem e o endereço de destino. Como mencionamos anteriormente, o broadcast foi abandonado, porém, para sua compensação surgiu o All Nodes Address, que consiste basicamente na mesma função do broadcast, porém de uma maneira simplificada. Sendo assim, pode-se ver que a ideia do IPv6 era suprir a necessidade de mais números e otimizar o cabeçalho IPv4. Todavia, em termos de velocidade, não existe um estudo comprovado de que o IPv6 seja mais rápido que o IPv4 ou vice-versa. Dependendo do teste que você executa, o IPv4 se torna até mais rápido que o IPv6. Em outros, o IPv6 leva vantagem. Então, tendo em vista isso, chega à conclusão que ambos ainda têm espaço no mercado. Bom, obrigado pela atenção de todos.